Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Eu tenho certeza que tudo que Deus está construindo por meio da escola tem edificado a sua vida, tem edificado a sua casa e tem edificado a sua família. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós temos certeza que esses são dias de construção, uma construção inteira, íntegra que Deus tem feito nos corações, na vida de cada um de nós. Amém? E esse dia é o dia que Deus preparou. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algo muito fundamental para a nossa vida cristã, que é sobre a fé. Amém? Eu quero que você aí onde você está agora se coloque num ambiente de inteira devoção a Deus. Abra o teu coração. Nós sabemos que não é só as palavras que pode nos edificar, mas nós entendemos que é o Espírito por meio da palavra. Amém? Então se coloque no Espírito aí agora. Eu quero começar fazendo uma oração para que assim nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo ministrar os nossos corações com a sua palavra. Amém? Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos. Vamos orar a Jesus. Vamos chamar agora mesmo o Espírito Santo para ministrar os nossos corações. Amém? Espírito Santo, nós queremos te dar as boas-vindas. Nós queremos chamar você nessa hora sobre os nossos corações, sobre todo esse ambiente que nós estamos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite cada coração agora, que o teu Espírito, sim, traga o entendimento, a revelação da tua palavra. Nós sabemos, sim, que a letra ela pode matar, mas o Espírito, ele traz vida, ele vivifica. Então nós chamamos o teu Espírito para introduzir a tua palavra no nosso interior, no nosso coração. Eu chamo agora mesmo a existência, a tua presença, ó Deus, no ambiente que nós estamos, eu daqui, o meu irmão, ó Deus, do outro lado da tela, para que ele receba agora, em nome de Jesus, ó Deus, uma impartição do teu Espírito, por meio da sua palavra. Nós preparamos o nosso coração, nós preparamos um lugar para que a tua palavra seja semeada e construindo em nós tudo aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de falar hoje, e nós estamos iniciando aqui uma série de a natureza da fé. Nós sabemos que a fé, ela tem uma natureza, a fé, ela nasceu em alguém, amém? Ela tem a sua origem. Hoje nós vamos falar, a primeira aula nós vamos falar da origem, a origem da nossa fé. Nós sabemos que a fé, ela nasceu em alguém e nós vamos descobrir um pouquinho aqui, discorrendo nessa aula, a sua origem, a sua movimentação, a sua característica, amém? Por meio da palavra de Deus. Eu quero começar aqui discorrendo com você na palavra de Deus, o capítulo 12 de Hebreus, no verso 2. Amém? Abra a sua Bíblia aí, você que é um fominha da palavra, como nós, né? Já deve estar aí com a sua Bíblia, mas se você não está, eu queria que você pegasse a sua palavra. Nós vamos ler um pouquinho aqui a palavra. Nós estamos numa escola bíblica, amém? E é importante que você pegue a sua Bíblia, que você pegue um caderno para fazer uma anotação e Deus vai ministrar o seu coração, vai te fundamentar, amém? Por meio dessa escola, por meio dessa aula e por meio da palavra de Deus, amém? Hebreus, capítulo 12, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Eu quero iniciar com esse versículo aqui, com esse capítulo de Hebreus,
para falar para você que a nossa fé, a fé que eu e você, nós temos, ela tem uma origem. E deixa eu te dizer, eu quero já aqui começar desmistificando alguns dogmas, alguns ensinamentos errados a respeito da nossa fé. Nós estamos ouvindo muitas palavras relacionadas à fé. Irmãos, e verdadeiramente, nós precisamos estar atentos com a palavra, atentos com a verdade, porque a fé não é nós acreditarmos em algo, não é nós olharmos para a natureza simplesmente, não é nós olharmos para as coisas construídas dos homens para nós acreditarmos. Não, a fé ela tem uma origem, e a origem da nossa fé é Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se eu entendo que a minha fé, a fé que eu creio e que eu acredito em Deus, ela nasceu em Jesus, toda a minha movimentação será por meio dele. Nós lemos aqui agora, o verso 2 do capítulo 12 de Hebreus, que os nossos olhos, eles precisam estar olhando firmemente para o autor. Se Jesus, ele é o autor, foi ele quem criou. Foi Jesus quem deu a origem da fé. Então, nada daquilo que eu fizer ou me mover além de Jesus, eu vou estar me movendo na verdadeira fé, porque a verdadeira fé, ela começa em Cristo. Ela tem a sua criação, a sua origem em Cristo Jesus. O autor, ele é aquele que cria, ele é aquele que faz da forma, ele é aquele que traz a origem. Irmãos, e nós não podemos estar desatentos, deixando-nos levar por várias doutrinas, deixando-nos ser levados por falaciais ou por palavras enganosas. Não, nós precisamos estar atentos à verdade da palavra de Deus. Jesus é o autor e o consumador da minha e da sua fé. Se a origem da fé é Cristo, toda a minha vida, toda a minha movimentação precisa estar voltada a Cristo. Nós não podemos nos mover segundo doutrinas erradas, doutrinas humanas, que diz que a fé é acreditar em algo. Não, a fé não é acreditar em algo. A fé é crer em alguém, é eu acreditar em alguém. Se nós olharmos para a palavra de Deus, porque é aqui que nossos olhos precisam estar fixos, é na palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu acredito que a fé, ela tem como autor Cristo Jesus, e creio que a minha fé, ela se movimenta por causa e por meio da palavra, eu não vou ser enganado. Eu não vou me mover segundo falaciais humanas ou doutrinas humanas, não. Eu vou me mover por meio daquele que é o autor e o consumador da fé, aquele que deu a origem à minha fé. A origem da nossa fé, ela está inteiramente ligada a Jesus. Não deixe com que as doutrinas erradas possa mover a sua fé para um lugar que não existe. A minha e a sua fé, ela precisa estar firmada em Cristo Jesus, pois ele é o autor. O autor é aquele que cria, o autor é aquele que dá origem, e nós encontramos, irmãos, uma verdadeira fé em Cristo, não em algo. A fé não é acreditar em algo. A fé é crer em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Amém? A verdadeira fé não é simplesmente eu depositar a minha esperança
o meu crer, o confiar em alguma coisa, depositando a minha esperança que algo vai acontecer, que algo vai ser realmente transformado ou transformar a minha vida, se não primeiro eu olhar para Cristo. E aqui em Hebreus também, no capítulo 11, você pode voltar uma página aí, no capítulo 11, olha que interessante e quão pontual a palavra de Deus, ela nos instrui. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 6, vai dizer algo muito importante para mim e para você como cristãos, como aqueles que nasceram em Deus, nasceram por meio da fé em Jesus Cristo. E diz assim, Hebreus capítulo 11, no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, a fé, ou melhor, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Irmãos, entenda que Deus, ele tem uma linguagem. Deus, ele se movimenta e ele se move por meio de algo. E isso está relacionado diretamente com a nossa fé. Deus, por meio de Jesus, colocou em nós a fé, para que assim a nossa aliança, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, ela esteja completamente ligada e entrelaçada por meio da fé. E nós acabamos de ler aqui nesse versículo que é impossível alguém se relacionar com Deus sem a fé. Se eu entendo que o meu relacionamento com Deus, eu preciso de fé, e a minha fé tem uma origem, e essa origem é Cristo, logo eu entendo que sem Cristo eu não tenho uma fé. E sem uma fé eu não posso me relacionar com Deus. Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. Só que a fé é aquilo que conecta o meu relacionamento, a minha linguagem, a minha conexão com Deus. Olha que lindo isso. Deus, ele se relaciona comigo por meio de Jesus, e a linguagem é a fé. Cristo, como o autor da fé, agora se coloca como mediador entre Deus e o homem, para que haja uma conexão, um relacionamento. Irmão, entenda uma coisa, ninguém vai se mover com Deus ou por meio de Deus sem Jesus Cristo e sem uma fé. Se eu entendo que eu preciso de uma fé para me mover em Deus, eu preciso do autor dela. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, por meio da fé. A origem da minha e da sua fé não pode estar em nada além de Jesus Cristo. Amém? Aqui nós podemos trazer um fundamento, que a minha fé não é crer em algo, mas é acreditar em alguém, é crer em alguém. E esse alguém é Cristo. Logo eu me movo não por aquilo que não por algo que eu acredito, mas por quem eu acredito. A minha fé não está fundamentada em algo, a minha fé está fundamentada em alguém. Cristo Jesus, esse alguém. Não há nada, irmãos, que possa quebrar a minha e a sua aliança com Deus, se eu me movo em uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, eu me aproximo de Deus porque eu creio que Ele existe. E se eu creio que Ele existe, é porque agora eu estou com a palavra de Deus em mim, que eu estou com Jesus Cristo em mim. Amém?
Amém? Você entende isso? Você entende que não é simplesmente eu depositar a minha esperança que algo vai acontecer, que algo de melhor, que algo de bom vai acontecer na minha vida. Não, irmãos, é eu entender que tudo aquilo que eu necessito já se cumpriu, tudo aquilo que eu preciso já se cumpriu por causa de Jesus, por meio da minha fé. Amém? Eu preciso acreditar no relacionamento com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Eu me aproximo de Deus porque eu creio que Ele existe. E se eu creio que Jesus existe, e se eu creio que Deus existe, é porque eu tenho uma fé que tem a sua origem em Jesus. Só Jesus pode revelar o Pai. Só Jesus pode revelar a Deus. Então eu vou conhecer a Deus por meio de Jesus, mediante a fé. Amém? Aleluia, isso é lindo. É maravilhoso quando nós entendemos que a fé, ela vem por causa de Jesus. E agora eu vou me mover não por algo simplesmente que eu acredito, mas por alguém que eu acredito. Isso desmistifica uma doutrina simplesmente de eu acreditar em algo para ser transformado ou para transformar a minha realidade. Não, eu agora me relaciono com o Pai, eu agora me relaciono com Deus e a minha linguagem é a linguagem do céu, é a linguagem de Deus. Deus tem uma linguagem e a sua linguagem é a fé. E a fé, irmãos, ela precisa me levar para Deus. A fé, ela não vai me deixar estagnado nas coisas. A fé, ela não vai me mover simplesmente para receber alguma coisa. Eu preciso ter uma fé não para eu receber algo. Eu preciso ter uma fé para eu permanecer em alguém. Amém? Eu preciso ter fé não simplesmente para eu receber alguma coisa, mas eu preciso ter fé para eu permanecer em alguém. Amém? E se você voltar um pouquinho antes aqui, nós estamos aqui em Hebreus e o livro de Hebreus, ele vai nos ensinar muito a respeito da movimentação da fé, da origem da fé, do porquê da fé, de como se mover na fé. E no capítulo 10, nós vamos ver o Senhor falando, o meu justo. Aqui no verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O Senhor não está falando de qualquer pessoa. Porque até mesmo qualquer pessoa pode ter qualquer fé, menos a fé verdadeira. Mas o Senhor está falando aqui, o meu justo, ele viverá pela fé. Porque não há como eu encontrar ou ser encontrado em justiça sem uma fé verdadeira. Eu me mover em justiça de Deus é porque primeiro existiu uma fé no meu coração que tocou Deus, que teve a mesma linguagem que Deus. O meu justo, ele viverá pela fé. Então eu não vivo, irmãos, para conquistar alguma coisa. Eu vivo porque eu já fui conquistado por alguém. Eu não vivo porque as coisas vão estar boas para mim ou vão melhorar. Não, eu vivo porque alguém já melhorou a minha vida. Amém? Você acredita nisso? Você entende isso? Se mova, meu irmão, não por aquilo de bom que possa te acontecer, mas se mova por aquilo que de melhor já te aconteceu, que foi Jesus Cristo ter te dado vida, que foi Jesus Cristo ter te dado um lugar na eternidade. Você se torna justo por causa da movimentação da sua fé. A minha fé alcança um lugar de justiça em Deus. Amém? Se mova por fé, se mova por justiça, porque aí sim, o meu e o seu relacionamento com Deus, ele não terá fim. Amém? Ele não terá fim.
Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Irmãos, eu quero convidar você para ler o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai nos levar a um lugar de fé. Ele vai nos levar, e esse lugar é uma pessoa. Você vai entender isso. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar de muitos homens que se moveram por meio da fé e que moveram as circunstâncias à sua volta por meio da fé. Mas você vai entender, no capítulo 11 de Hebreus, que esses homens, antes de se mover por meio da fé, eles se moveram em fé a Deus. Alguém que se move em favor de algo ou de alguma coisa à sua volta ou da sua própria vida por fé, ele primeiro foi alcançado por essa fé. Ninguém pode se mover por algo se primeiro não se mover por aquilo que alcançou, por alguém que o alcançou. E nós vamos ver homens que moveram os céus, que moveram a terra e que moveram circunstâncias, tempos, que se moveram na natureza por meio da fé, mas homens que primeiro foram alcançados por ela. Entenda que você não vai mover nada pela fé à sua volta, se primeiro você não for movido por essa fé verdadeira. Existem muitas pessoas que elas até ouvem de homens que se moveram por fé, que se movem por fé, homens que movem circunstâncias à sua volta. E nós acreditamos, claro, que a fé, ela movimenta as coisas à nossa volta, ela movimenta a nossa vida. Mas essa fé, meu irmão, ela movimentou dentro dos nossos corações. Ela primeiro nos fez olhar para Cristo, olhar para a sua origem, e a origem da minha fé precisa ser Cristo, para que assim agora eu me mova na verdade, eu me movo segundo a verdade. Amém? E eu quero chamar a sua atenção aqui, leia, medite. O capítulo 11 de Hebreus vai falar literalmente da natureza da fé. Nós vemos aqui, e essa introdução, nós estamos falando da sua origem. Eu não posso ser ignorante, irmãos, ao ponto de acreditar a minha fé simplesmente naquilo que eu quero que aconteça, naquilo que eu quero que se movimente, naquilo que melhore na minha vida, não. Antes da sua fé melhorar as coisas à sua volta, ela precisa transformar você, precisa transformar a mim. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus para transformar a minha vida, para que eu agora acredite na existência de Deus, eu acredite na manifestação de Jesus, na movimentação do Espírito Santo. Deus é o Criador, Deus é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, o Espírito Santo é aquele que traduz a voz de Deus ao meu coração. Entenda que eu não posso me relacionar ou me movimentar com Deus sem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ser um homem e uma mulher que agrade a Deus e que agrada a Deus? Você precisa reconhecer e conhecer a fé verdadeira em Jesus Cristo. A origem da nossa fé é Jesus. E eu preciso deixar isso aqui fixado, pregado no seu coração, que ninguém pode conquistar nada sem primeiro ser conquistado por meio da fé em Jesus Cristo. Que eu não posso, muitas vezes, fazer uma oração querendo exigir que Deus faça alguma coisa na minha vida, exigir que Deus faça alguma coisa
na minha casa ou à minha volta, sem primeiro eu reconhecer que a minha fé ela está firmada em Jesus, que eu caminho com os meus olhos fixos, firmes em Jesus, que Ele é o autor da minha fé. E que agora, irmãos, eu me aproximo de Deus, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele se movimenta na minha vida, eu creio que Ele é galardoador da minha fé, porque eu estou buscando a Deus. Amém? Deixe com que essa palavra ela entre em teu coração e traga uma transformação. Talvez você cresceu ouvindo falar que eu preciso de fé para mover as montanhas, eu preciso de fé para derrubar as muralhas. Sim, também. Mas eu preciso primeiro entender que antes de eu exercer a minha fé a favor de alguma coisa, eu preciso exercer a minha fé em favor do Senhor, a favor daquele que é o autor da fé, para que assim eu manifeste uma fé verdadeira e não uma fé mística. Não uma fé que diz que só as coisas vão mudar na sua vida, que você vai conquistar muitas coisas. Não, mas que você entende que você foi conquistado por meio da fé por Jesus para ser salvo. E não há nada mais importante para mim e para você de que crer que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo inteiro com Ele novamente. E isso só pode ser por meio da fé. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Acredite que a fé que você tem, ela tem como origem Jesus. E que se eu me mover sem Jesus, a minha fé logo não é verdadeira. Se eu tentar exercer uma fé que não está ligada em Cristo Jesus, mas que talvez está ligado com o meu próprio prazer, com as minhas próprias vontades, ou com os meus próprios desejos, logo eu não estou exercendo uma fé verdadeira, porque a minha fé em Cristo Jesus sempre vai me levar a viver a vontade perfeita, boa e agradável do Pai. Amém? Então pegue essa palavra de fé verdadeira no teu coração, para que agora você se levante para se mover debaixo de uma fé verdadeira, que tem a sua origem em Cristo, que tem a sua consumação em Cristo. Ele é o autor e o consumador. Ele é nele que começa e é nele que termina. Amém? Passou disso, é uma fé vã, é uma fé falsa. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. A minha fé está firmada em Jesus. A minha fé tem como origem Jesus. Ele é o autor e o consumador. Eu agora não vou me mover por aquilo que eu acho, por aquilo que eu quero. Eu vou me mover por aquilo que o Senhor quer, por aquilo que o Senhor deseja. Eu vou viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar para que nós possamos selar esta palavra agora nos nossos corações, nesse ambiente, para que haja uma edificação na minha e na sua vida. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Espírito Santo, muito obrigado por nos instruir, por nos ensinar a tua palavra, porque a tua palavra ela é a verdade. Nós queremos sim nos mover por uma fé verdadeira, por meio da fé que tem a sua origem Cristo Jesus e ninguém mais. Nós não queremos estar empolgados em uma fé enganosa. Nós não queremos ser levados por ventos de doutrina, nos tentando nos enganar e titubear na nossa caminhada. Não, Senhor, nós queremos uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira está em Cristo. É essa fé que nós queremos. Nós queremos nos mover por meio da fé. Nós queremos estar
ligados em Ti por meio dessa fé verdadeira. Nós queremos nos relacionar contigo por meio dessa fé verdadeira. Nós queremos, sim, viver como justos pela fé. Nos encontre como justo que vivem pela fé. E que assim, Senhor, a verdade da sua palavra possa nos conduzir todos os dias para um relacionamento vivo, verdadeiro e claro contigo. Eu oro para que essa palavra edifique os nossos corações e traga, sim, a transformação necessária para a nossa caminhada como cristãos, como filhos de Deus, como pequenos cristos, debaixo da tua presença e da tua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.